Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse nosso quadro que visa estudar as obras pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Givaldo Pereira Franco. Como vocês já sabem, nós estamos atualmente estudando a obra Quando Voltar a Primavera e o capítulo de hoje é o capítulo 10, A Lição Difícil. Amélia Rodrigues geralmente faz a anotação no rodapé sobre o texto evangélico em que ela faz essa citação direta sobre o qual ela irá fazer as suas reflexões. Eu acredito que no capítulo de hoje, embora não haja uma citação direta, há uma citação indireta, presente no seguinte parágrafo: Nunca dantes se dissera nada igual, jamais se ouviria algo equivalente àquele Sermão do Monte. Estavam lançadas em definitivo as bases do reino eterno sobre os escombros do mundo perecível em sua tangibilidade transitória. Então é sobre o Sermão da Montanha ou sobre o Sermão sobre a Montanha que Amélia Rodrigues está falando aqui. O Sermão da Montanha engloba os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. A leitura é preciosíssima e insubstituível. Provavelmente nós leremos esse texto muitas vezes durante a nossa vida e nunca deixaremos de aprender algo a cada leitura. Portanto, eu recomendo que quando vocês terminarem esse vídeo, se quiserem pausar esse vídeo para fazer a leitura de todo o sermão, é muito importante. No vídeo, ficaria um pouco longo de fazer essa leitura, por isso eu vou optar por ler apenas o trecho que diz respeito às bem-aventuranças, que é a primeira parte do sermão, capítulo 5 de Mateus, versículos 1 a 12. Vamos lá? As bem-aventuranças. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Essas palavras mudam o nosso humor, mudam o nosso ânimo, mudam a nossa emoção e o nosso dia. Imagina presenciar o momento quando Jesus, da sua boca, carregado do seu verbo, do seu magnetismo pessoal, proferiu essas palavras, provavelmente lançando a imagem através das formas pensamento, que foram decodificadas pelos circunstantes, pelos presentes, como uma semente que recaísse em um solo árido e que seriam depositados naqueles corações e mais tarde frutificaria e germinaria de uma forma muito abundante. Mas é de se pensar por que que um sermão tão bonito e por que que palavras que geram tanto ânimo podem ser chamadas por Amélia Rodrigues nesse capítulo de a lição difícil. A proposta de Jesus é nos tirar da zona de conforto. Por isso que passada essa primeira parte das bem-aventuranças, Jesus começa a apresentar uma série de recomendações que não são nada fáceis, do tipo: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Pecado por pensamento. Ouvistes o que foi dito, não perjurarás.
mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis em hipótese nenhuma, nem pelo céu, nem pela terra. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao homem mau. Ouvistes o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e caluniam. São recomendações difíceis, lições difíceis. Então é por isso que Amélia Rodrigues vai dizer que esses ensinamentos foram o código de moral sublime, uma moral acima do que nós entendemos na nossa conjuntura social, na legislação humana, que foi naquele momento inscrito nos corações e que deveria permanecer indelével para os milênios por vindouros, norteando as mentes, confortando as almas aturdidas pelo perpassar das dores através dos erros. De certo modo, Amélia Rodrigues fala aqui sobre a paciência. Primeiro, a paciência para conosco, para com o nosso processo evolutivo, para com o tempo de nós amadurecermos todos esses ensinamentos. Em geral, a gente vê com muita frequência, principalmente vindo de nós espíritas, um tormento íntimo muito grande para viver a qualquer custo essa mensagem. De fato, nós devemos nos esmerar, nos esforçar, utilizar a nossa vontade ativa para viver o máximo do evangelho que nós conseguimos. Mas precisamos também entender que não se faz graves, grandes processos morais, não se fazem grandes progressos morais de uma hora por outra. E é necessário também ter uma certa dose de paciência para conosco, para que a gente possa dar tempo para a maturidade psicológica, para o amadurecimento de todos esses ensinamentos, ainda que nós estejamos nas experiências, errando, tropeçando, mas nunca desistindo, sempre nos erguendo e nos colocando à disposição para tentar mais uma vez, o que não é nem de longe fácil. Ela diz ainda que a multidão, tomada, embevecida pelo magnetismo do Cristo, tinha ali uma grande congregação de pessoas e que apenas mais tarde da paixão, além do sofrimento, além de todas as aflições, da angústia que seria causada naquelas pessoas que amavam-no profundamente, somente culminaria no reino, após a vitória da imortalidade, passadas as sombras do corpo somático. Muitos de nós estamos esperando, ainda nessa vida presente, o momento que nós vamos descansar, o momento que nós vamos desfrutar da premiação dos eleitos, que nós poderemos gozar daquela felicidade que todos nós ansiamos ardorosamente. Talvez esta seja a festa que nós estamos aguardando, mas ela só se culminará no reino. E que reino é esse? É o reino que a gente mesmo constrói no nosso coração. Então, para hoje, o que nós temos? Não é uma espécie de resignar-se a uma vida de misérias, de não lutar por condições melhores, de viver infeliz, mas é uma espécie de alcance do bem-estar possível, de entender que as conjunturas difíceis nas quais nós estamos imersos são necessárias para o nosso aperfeiçoamento evolutivo, são necessárias, são lições preciosas que nós precisamos aprender. Muitas vezes a gente decide, tem o desejo de se livrar das cadeias nas quais nós estamos presos, a pretexto de gozar da liberdade, quando na verdade a liberdade é acréscimo de responsabilidade. Então, essa salvação que o Cristo promete não é exatamente a salvação de fazer com que a gente se furte de passar pelas provas necessárias, de passar pelos processos expiatórios. É a consolação que ele dá aos aflitos, aqueles que aprenderam a obedecer, a ter paciência e a entender que Deus não erra de endereço e que nos coloca exatamente nas condições que nós precisamos para que possamos evoluir, fazer mais e melhor. Então, Amélia narra um diálogo entre Simão Pedro e o próprio Cristo.
quando Simão Pedro vai dizer, emocionado pelas palavras de Jesus, o Evangelho passará a ser a diretriz firme e doce para o futuro, conclamando o homem à responsabilidade, à abnegação, ao trabalho pelo progresso. E, de fato, é este momento que nós estamos aguardando. O momento quando esse evangelho poderá ser traduzido através dos nossos atos de uma forma muito mais estuante, de uma forma mais exuberante. Quando isso chegará, só depende de nós. Mas é claro que nós temos capacidades limitadas, porém que vão se ampliando à custa do nosso esforço, com base na nossa dedicação. Então, Jesus, compreendendo a ansiedade de Simão Pedro, que é também uma ansiedade muito nossa, que já lemos o Evangelho, né, que já ficamos deslumbrados com essa mensagem que tanto nos acalma, que nos traz tanto bem-estar, tanta alegria, essa ansiedade, essa angústia de Simão também é a nossa angústia. Então, Jesus, entendendo profundamente isso, vai dizer: o Evangelho prepara o mundo novo. Até aqui, a violência caracterizou o poder. No entanto, não existe maior violência do que a pacificação. Forte não é o que tripudia sobre o fraco, nem o que esmaga aquele que cede e se ganha, talvez, mas não se realiza na peleja. A verdadeira vitória ocorre nas telas íntimas do mundo moral. Superar as paixões, vencer as dificuldades e frustrações, renunciar quando poderia exigir, ceder quando desejaria pelejar pelo triunfo, amar quando tudo conspira contra esse sublime sentimento. Então, por que Jesus diz que não existe maior violência do que a pacificação? Porque é renunciar às nossas más inclinações, é renunciar às nossas tendências instintivas, naquilo que há de pior do instinto. É lutar contra nós mesmos, é querer fazer uma determinada coisa não porque é o correto, mas porque nós fomos habituados ao longo dos séculos a agir daquele modo. E agora, de certo modo, violentar a nossa natureza, ou seja, fazer um esforço muito grande para seguir pela porta estreita, pelo caminho que é certo, mas com um objetivo muito louvável, que é de confessar a nossa fragilidade, a nossa necessidade de amparo desse Pai Celestial. E aí, só recorrer ao Evangelho como medida eficaz para, de certo modo, consolar todas as nossas dores. E aí Simão Pedro começa a conversar com ele sobre o amor aos inimigos, que talvez seja um dos temas mais difíceis da gente não entender intelectualmente, mas da gente viver. Simão Pedro diz assim: Mestre, convidaste-nos a amar os nossos inimigos, mas como é que nós podemos fazer isso em sã consciência, né? Se nós vamos conviver com alguém que vai nos humilhar, né? Alguém que não gosta da nossa presença. Como é que o Pai Celestial permite isso? E aí Jesus responde: deves continuar amando e nunca revidar mau conceito por agressividade. Ou seja, deixar ao ofensor a responsabilidade dele ofender. Isso significa não se ferir? Não, é lógico que a gente vai se ferir. Como é que a gente vai conviver com alguém que não gosta de nós, que às vezes faz questão de falar na nossa cara, né? Que nos odeia, que acha que nós somos desprezíveis, que vai nos perseguir, que vai nos maltratar, que não vai dar trégua para nós, né? Que vai ficar nos acompanhando, que vai aproveitar um deslize nosso. Como é que a gente vai ficar confortável com essa situação? Mas o amar aos nossos inimigos não é do tipo não se incomodar com isso, mas é não transformar a sua vida por conta disso. É mais ou menos o tipo dar ao outro o direito dele ter as convicções e de sentir o que ele quiser, inclusive não nos amar, inclusive nos odiar, mas jamais responder por agressividade a um mau conceito que fazem ao nosso respeito.
Ou seja, se o outro odeia, deixa o outro. Deixa ao outro a responsabilidade disso. A nós escolhemos outro caminho. Não o da vingança, não o do duelo, não o do ódio, não da cólera, da injúria. Nós escolhemos o caminho do amor. E realmente essa é uma lição difícil. Então Pedro continua. Mas tudo bem. E se eu me calar e estimulado pelo meu silêncio, o meu adversário estrugir em nossa face uma encorajada bofetada, desrespeitando os valores morais, contrariando as determinações legais, o que é que eu faço? E aí Jesus diz: oferece-lhe a outra face. Não nos é lícito responder brutalidade por brutalidade, agressão por agressão. Veja, não é que seja algo do tipo transformar a si mesmo num saco de pancadas. Cada um de nós tem uma resistência muito própria e nós devemos nos manter nas relações que, como espírito, nós temos condição de crescer e que sabemos que podemos resistir e aproveitar aquele relacionamento para crescer. Então, o que eu estou querendo dizer? Jesus aqui não entra no mérito da vida privada. A mulher que sofre violência doméstica, a pretexto de seguir os ensinamentos de Jesus sobre amar o seu adversário e de dar a outra face. Depois que o marido a espanca, ela vai dar a outra face. A coisa não é literal, mas simbólica. Porque muitas vezes nós interpretamos um olhar de repugnância, nós interpretamos uma resposta áspera como algo que seja insuportável. E às vezes é mesmo, para nós é insuportável. Mas para outra pessoa, ela pode entender aquela rispidez, aquela agressividade como um espinho da carne no outro. E esse outro pode ser alguém com quem ela possa aprender em outros aspectos, seja o aspecto da paciência, pode ser uma pessoa que, não obstante essa rispidez, tenha outras qualidades e virtudes que valham a pena essa relação. Então aqui Jesus não está dando receitas particulares para que com isso a gente tome decisões de manter ou não vínculos. Mas o que ele está dizendo é que o convite do amar aos nossos inimigos é o convite do amor abnegado, do amor incondicional. E aí Pedro continua. Pedro retrata bastante a nossa humanidade. Então ele vai perguntar, mas mestre, e se eu for tentado a reagir? E se eu reagir dominado pela cólera? É como se dissesse, eu sou humano. E aí Jesus responde, se fizeres isso, se tornará igual ao agressor. O discípulo do evangelho será a luz do mundo, o sal da terra, o pão da vida e nunca o fel, o veneno e a treva. Ou seja, o discípulo do evangelho não é o que fala dos ensinamentos de Jesus, com todo o nosso respeito e carinho aos oradores, né? Mas o discípulo do evangelho é o que vive o evangelho, ainda que não fale sobre isso, né? Quantas vezes a gente conhece aquelas pessoas que não têm essa, nem, não digo nem aptidão, mas não têm essa vontade mesmo de falarem sobre o evangelho, mas que vivem o evangelho de uma forma muito mais espontânea e franca do que aqueles nós que falamos. Este é o verdadeiro discípulo, é aquele que consegue dominar os seus impulsos, porque a raiva é uma emoção humana e a gente vai sentir. Mas como reagir e o que fazer em tendo essa emoção é decisão nossa. Então é basicamente isso que nós acreditamos que Jesus responde a Pedro. E aí Simão ainda pergunta, né, ainda faz outras perguntas. E Jesus acaba fechando a questão dizendo o seguinte: o criminoso é sempre o infeliz, nunca a vítima. Supliquemos ao Pai que nos livre do mal. Todavia, não temamos o mal. O coração puro e a mente calma não receiam nunca. A violência só diminui sua força má quando abafada
nos tecidos da caridade. Então é claro que o amor é o que vence o ódio, mas a gente sabe que esse tipo de transformação não se dá do dia para a noite, né? É necessário que esse trabalho seja feito ao longo do tempo. Por isso que o amor deve ser um exercício perseverante, né, e constante, do qual cada um de nós devemos nos encarregar. E assim, Jesus vai dizer: eu sei que isso não é fácil. O atavismo que procede da fera, que tem sobrevivido há milênios na jornada ascendente do animal para o homem, não será vencido de um só golpe, no trânsito do homem para o anjo. Todavia, se o aprendiz do Evangelho não se exercitar nas lições de fraternidade e de renovação, jamais alcançará a plenitude do amor. Então, minha gente, Evangelho é renúncia e sacrifício. Evangelho é cortar da carne, é exercitar. A gente não precisa se desestimular por reconhecer que não vivemos ainda o Evangelho na sua mais pura essência. Porque é o nosso estado de humanidade, é o nosso estado de imperfeição. Mas veja o que Jesus diz, traduzido por Amélia Rodrigues. Se o aprendiz do Evangelho não se exercitar nas lições de fraternidade e renovação, jamais alcançará a plenitude do amor. Amor se aprende amando. É pelo exercício prático. Então, nós, de fato, precisamos entender que a lição do Evangelho, ela é difícil, porém necessária. É o que nos fará crescer e progredir moralmente, a ponto de amar ser um exercício mais fácil do que respirar, a ponto de amar ser um sinônimo de viver. Espero que vocês tenham gostado, que estejam gostando de acompanhar o nosso estudo de Quando Voltar a Primavera. Até a próxima, se Jesus assim permitir.